A gente acabou de cruzar uma linha de chegada absolutamente surreal. O planeta Terra bateu a marca de 8 bilhões de habitantes. É muita gente. E esse número não só quebra todos os recordes históricos, mas também prepara o terreno para as mudanças demográficas mais radicais do nosso futuro coletivo. A dinâmica populacional do século XXI está parecendo uma verdadeira montanha-russa. E entender como a gente passou de uma explosão demográfica para uma iminente implosão é com certeza o primeiro passo para compreender o mundo de amanhã. Para a gente não se perder nesse mar de dados, nossa análise de hoje está dividida em 5 partes bem diretas: o marco de 8 bilhões, a transição demográfica global, as oportunidades do bônus demográfico, o envelhecimento populacional e, claro, como tudo isso impacta a migração e a segurança global. Bora lá. Parte 1. O marco de 8 bilhões. Afinal, como a gente chegou nesse pico histórico? O salto dramático na população humana é assustadoramente rápido. Olha bem para essa curva de crescimento. Ela dispara de forma quase vertical nos anos mais recentes. A sociedade atingiu a marca de 8 bilhões num piscar de olhos, especialmente se a gente considerar que por séculos e séculos o crescimento foi super lento e gradual. Fazendo uma viagem rápida no tempo, é fascinante notar como o período necessário para adicionar 1 bilhão de pessoas no planeta simplesmente encolheu. A humanidade levou dezenas de milhares de anos para bater o primeiro bilhão, lá por 1802. Depois disso, precisou de 125 anos para dobrar para 2 bilhões. Mas quando a gente olha para o nosso tempo, o salto de 7 para 8 bilhões levou apenas espantosos 11 anos. 11 anos! É uma aceleração totalmente inédita na história. E tem um detalhe super importante. Apesar de sermos 8 bilhões, a gente não está espalhada de maneira uniforme pelo globo. Quase 60% da humanidade vive hoje só no continente asiático. África, Américas e Europa seguem lá atrás. Saber exatamente onde essas pessoas vivem é tão crucial quanto saber quantas existem, porque no fim das contas é isso que dita os verdadeiros desafios econômicos e de recursos de cada região. Parte 2. A transição demográfica global. Por que a gente cresceu tanto e por que essa explosão está com os dias contados? O segredo para entender que esse crescimento desenfreado não vai durar para sempre está num conceito-chave chamado transição demográfica. Basicamente, é uma evolução estrutural. Funciona assim. Primeiro, as taxas de mortalidade caem, o que cria aquele boom populacional que a gente viu. Mais tarde, as taxas de natalidade também despencam e a população finalmente se estabiliza. O detalhe é que o mundo inteiro está passando exatamente pelo meio desse processo agora. O grande gatilho para essa explosão toda foi a queda acentuada das mortes logo depois da Segunda Guerra Mundial. Com a chegada das campanhas de vacinação, antibióticos e um saneamento básico melhor, a expectativa de vida deu um salto fenomenal no mundo todo. As pessoas começaram a viver muito mais tempo, só que as taxas de nascimento continuavam altíssimas. A matemática é implacável, né? Menos mortes e muitos nascimentos geraram uma explosão populacional sem precedentes. Parte 3. As oportunidades do bônus demográfico. O que acontece quando os nascimentos finalmente começam a cair? A queda na quantidade de filhos traz um lado incrivelmente positivo no curto prazo. Quando nascem menos crianças, a base da nossa pirâmide etária dá uma encolhida. Isso cria temporariamente um enorme excedente de força de trabalho em relação ao número de crianças e idosos, que são os chamados dependentes inativos. De repente, o país ganha um exército de pessoas prontas para produzir, pagar impostos e fazer a economia girar de verdade. E esse bônus é como um bilhete premiado. Ele está por trás de vários milagres econômicos reais. Países asiáticos, tipo China e Coreia do Sul, souberam surfar muito bem nessa onda demográfica lá entre 1960 e 1990. Eles investiram pesado em educação e empregos e geraram uma riqueza absurda. Hoje, países em desenvolvimento como o Brasil estão passando pelo auge desse período. É, literalmente uma chance de ouro que só acontece uma vez na história de um país para alavancar o desenvolvimento antes que a população envelheça de vez. Só que o nosso mundo está demograficamente dividido ao meio. De um lado, a gente tem partes do mundo em desenvolvimento, principalmente na África subsaariana, que vão experimentar um boom gigantesco de jovens nas próximas décadas. Do outro lado, nações desenvolvidas na Europa e no leste asiático já estão encarando uma baita queda nos nascimentos, com a força de trabalho encolhendo super rápido. São dois mundos completamente diferentes coexistindo no mesmo planeta. Parte 4. O envelhecimento populacional global. O que nos leva à nossa nova realidade grisalha. A evolução disso, na prática, é chocante. Pegando o Brasil como exemplo, lá em 1980, a base da população era super larga, cheia de jovens. Chegando em 2011, o meio inflou com aquele bônus demográfico que a gente falou. Mas as projeções para 2040 mostram uma reviravolta, um topo largo e uma base super estreita.
Isso ilustra com perfeição uma sociedade que está envelhecendo num ritmo assustador, com cada vez menos jovens para sustentar um número crescente de idosos. E o detalhe mais pesado aqui é a velocidade com que isso está acontecendo. Para se ter uma ideia, a França levou 150 anos para conseguir adaptar todos os seus sistemas de saúde e previdência para o envelhecimento da sua população. Já Brasil, China e Índia vão passar pelo mesmíssimo processo em apenas 20 curtos anos. O desafio estrutural para essas nações arrumarem a casa e lidarem com esse envelhecimento tão acelerado, antes mesmo de enriquecerem totalmente, é simplesmente gigantesco. E para colocar as coisas em perspectiva, um estudo recente da revista The Lancet trouxe um dado que deixa qualquer um de queixo caído. 97% dos países vão estar com taxas de natalidade abaixo do nível de reposição até o ano de 2100. Ou seja, em quase todo o globo, a média vai ser de menos de 2,1 filhos por mulher. Tirando a imigração da conta, a tendência natural e matemática vai ser de um verdadeiro encolhimento populacional na grande maioria das nações. Parte 5. Migração e segurança. Quais são as consequências globais, reais de tudo isso? A Lancet resumiu a situação perfeitamente quando disse que estamos enfrentando uma mudança social extraordinária ao longo do século XXI. Quando a base de uma nação, que é o seu próprio povo, muda de forma tão drástica, toda a engrenagem do poder global, da economia e da geopolítica é forçada a se adaptar. Não é só mais uma estatística num gráfico, é uma remodelação completa de como o nosso mundo funciona. E os desafios do futuro estão todos interligados. Economias mais velhas vão precisar desesperadamente de mão de obra e vão ter que abrir suas fronteiras para a imigração. Ao mesmo tempo, em lugares onde a população ainda cresce rápido, a demanda gera uma baita tensão sobre recursos básicos, colocando em risco a segurança alimentar global. Coloca na conta também os impactos ambientais que devem aumentar muito o número de refugiados climáticos e a pressão esmagadora nos sistemas de saúde e previdência. É uma verdadeira panela de pressão. E no meio desse desequilíbrio todo, as dinâmicas de migração vão ficar ainda mais intensas. Nos próximos anos, a gente vai ver uma competição ferrenha. Países desenvolvidos disputando a unhas e dentes jovens migrantes globais para manter a economia rodando, enquanto fluxos massivos de pessoas vão tentar escapar de regiões afetadas pela instabilidade ou até pelo colapso ambiental. Depois de séculos expandindo sem parar, a história humana vai fazer uma curva inédita para baixo. Como a gente vai se adaptar quando o crescimento populacional engatar a marcha ré de vez? É uma jornada que vai, com certeza, redefinir a nossa economia, nossos laços sociais e até mesmo o mapa mundi como a gente conhece. Fica aí essa provocação para a gente continuar desvendando os próximos capítulos fascinantes do nosso futuro demográfico. Até a próxima!